Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que ela está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo que pode ser feito com excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado de vontade, simplesmente é o que se precisa fazer. Com essa passagem, nós damos início ao capítulo 10 do livro Mulheres que Correm com Lobos, que vai falar da vida criativa da mulher, do fogo criativo, do que nos traz vida. Então, vamos lá falar do capítulo 10 do livro. O capítulo 10, ele tem 3 contos envolvidos. Eu vou falar de um por um, mas eu vou adiantar para vocês que o capítulo 10, ele é extremamente denso. É um capítulo longo, muito profundo, que vai falar do processo criativo da mulher e do que acontece quando a gente se perde, quando a gente perde essa nossa criatividade para viver. Então, a Clarissa, autora do livro, nesse capítulo, ela é muito objetiva. É o capítulo, eu acho, mais objetivo que eu vi no livro. Ela dá passo a passo de como que a gente vai fazer, quais as dicas que a gente pode seguir para recuperar o nosso fogo criativo, para recuperar essa vontade de viver. E ela dá também alguns indícios de como é que algumas mulheres se perdem sem perceber. Então, a gente vai começar com o conto número 1, que se chama A Chorona, La Llorona, acho que é assim que pronuncia, porque é um conto mexicano, né? E ela já traz esse conto falando que ele é conhecido no mundo todo, só que de diversas formas, em diversos formatos. Eu vou contar em 2 formatos primeiro, é um único conto que ela traz nesses 2 formatos no livro e é importante pra gente prestar atenção. Vai falar um pouquinho de como a gente se sabota muitas vezes. O conto A Chorona, eu tenho na minha memória, que era contado pela minha mãe para mim, para que eu, enquanto criança, não me aproximasse dos rios. Talvez vocês, mulheres, também já tenham ouvido falar desse conto. Então, vamos lá. A Chorona, ela era uma menina pobre financeiramente, mas muito bonita. Ela era pobre no aspecto financeiro, mas ela era muito rica de alma. Ela era uma menina feliz. E conta que ela se apaixonou por um homem muito rico, um hidalgo. Esse homem rico começou a se envolver com ela, eles tiveram um relacionamento e tiveram 2 filhos. Quando ela teve esses 2 filhos, de repente esse homem rico que estava se relacionando com ela resolve chamar ela e falar assim: escuta, eu estou voltando para a Espanha e eu vou me casar com uma outra mulher. Nesse momento, ela fica enfurecida, ela se sente enganada. No conto diz que ela se arranha toda, ela arranha a cara dele, ela rasga todas as suas roupas. E nesse ato enfurecido, ela pega as 2 crianças dela e joga no rio, como uma punição para esse pai, como uma punição para esse hidalgo. E ela joga eles no rio. O conto diz que ela ajoelha à beira do rio e de tanto sofrimento ela morre. Depois que ela morre, ela sobe lá para o céu e o anjo que recebe as pessoas mortas diz assim: olha, você até pode entrar, você já sofreu muito, você já pagou pelos seus pecados, mas você só pode entrar aqui no céu quando você resgatar as 2 almas dos seus 2 filhos que você jogou no rio. Então volte, procure essas almas e depois retorne aqui para o céu. E aí termina o conto falando de que eternamente essa busca acontece. De que se sabe que a Chorona anda pelo rio procurando os filhos dela, com os longos cabelos passando no rio para ver se pesca alguma coisa, passa os longos dedos nos rios para ver se consegue capturar de volta os seus filhos que ela jogou lá, mas ela até hoje não encontrou. Então as mães dizem para as crianças hoje em dia não se aproximarem dos rios, porque as crianças podem ser confundidas com os seus próprios filhos da Chorona. É um conto bastante pesado, assim, né? Porque é trágico, no final ela não consegue conquistar os filhos, ela não entrou no céu, e é um conto que faz a gente pensar.
Esse é o primeiro conto nesse formato. Qual que é o segundo formato? A mesma história, uma moça bonita, porém pobre, que se apaixona por um hidalgo. Esse hidalgo é dono de uma fábrica que polui um rio. Eles se casam, ou seja, eles ficam juntos nesse segundo formato do conto, só que ela engravida, e enquanto ela tá gestante, tá grávida, ela bebe dessa água do rio que é envenenada pelas fábricas do hidalgo. Aí o que acontece? Isso atinge a gestação e os 2 filhos dessa moça nascem com algumas deformidades por conta do envenenamento. Essas crianças, assim como a mãe, é rejeitada pelo hidalgo, é rejeitada por esse homem rico. Aí o que acontece? A mesma situação do primeiro conto, do primeiro formato do conto. Ele fala que vai se casar com uma outra moça e ela, enfurecida, atira os filhos no rio, já porque eles têm muito sofrimento, porque ela acredita que eles vão sofrer muito na vida, e talvez não no primeiro conto, que é só pelo ódio, né, da situação. No segundo formato é mais por ela entender que esses filhos vão sofrer muito, que não vale a pena a vida deles, e ela atira eles no rio. Da mesma forma, ela sobe para o céu e o São Pedro, ou o porteiro lá do céu, pede para ela voltar a resgatar a alma dessas crianças. E assim encerra o primeiro conto. Então, vamos entrar na análise desse conto trazido ali pela própria autora do livro. O que significa o rio, as águas? Como a gente já falou em outros contos, simboliza a vida. Sempre que a gente sonha, inclusive, com rio, com mar, com água, a gente está falando do nosso inconsciente, da nossa vida criativa, da nossa alma. A gente está falando de viver. Se a gente considera ali que na primeira formato do conto a gente está falando de um rio limpo, de um rio que corre e que ela joga os filhos nesse rio, a gente vai trazer um significado para isso. No segundo momento, ali no outro formato do conto, a gente está falando de um rio envenenado, o rio envenenado por um terceiro, né, que não por si mesma. Ali vale a pena a gente falar de algumas coisas que envenenam esse rio na nossa vida. A Clarissa traz que o excesso de fábricas que poluem esse rio ali. O que seria esse excesso de fabricação na nossa vida? Ela diz que tudo que a gente faz em excesso sem alma, tudo que a gente coloca em excesso na nossa vida, só que sem vontade, sem desejo, sem alma, vai envenenar o nosso rio. Vai deixar ele poluído, vai deixar ele escuro. E ela diz assim, que num ciclo natural, por exemplo, pode acontecer das águas do nosso rio, a gente está falando do nosso inconsciente, da nossa vida, permanecerem um pouco mais obscuros, alguma água um pouco mais lenta. Como é que a gente sabe quando é um ciclo natural da nossa fase, que a gente precisa se recolher um pouquinho, e quando é um rio poluído, quando é um rio envenenado? A gente precisa fazer essa distinção. Um rio envenenado é aquilo que nos vai trazer prejuízos de fato para a nossa vida psíquica. É aquilo que faz a gente ter fome de alma, como a gente falou num capítulo anterior. Agora, quando é um ciclo natural de recolhimento, em que as águas estão mais escuras por uma fase da vida, vai haver inquietação, vai haver irritação. É muito diferente, por exemplo, da gente sentir que o nosso rio está morrendo. Quando a gente está inquieta, irritada, a gente está buscando movimento. Agora, quando o nosso rio está poluído, envenenado, já não há mais vida. Os peixes morrem, toda a vida que tem dentro daquele rio morre, e é como se faltasse uma energia vital. Isso a gente precisa fazer distinção. Você que é a mulher que está assistindo esse vídeo, faz essa reflexão. Já passou por algum momento na sua vida em que seu rio estava envenenado? Em que você não teve mais energias para lutar, não tinha vida dentro de você? Ou você já passou por algumas fases na sua vida em que seu rio estava um pouquinho mais obscuro, com águas um pouco mais paradas? Por ser um ciclo natural. É importante fazer distinção porque a ação que se dá na sequência são diferentes. Quando é um ciclo natural, a gente vai estimular, a gente vai nutrir a vida nesse rio. Quando ele está poluído,
a gente vai ter que tirar essa poluição inicialmente, para dar vida novamente a esse rio. Aí a Clarissa traz no livro diversas formas de envenenar esse rio, ou pela gente mesmo, ou a gente mesmo envenena o rio sem perceber, ou um terceiro, como ela traz ali, quando a gente permite que algo externo a gente envenene esse rio. Ela traz ali a vida criativa da mulher, que é isso que nos dá vida. É a nossa parte mais selvagem. E ela traz ali 5 partes, 5 fases dessa criação. E ela diz que em cada fase, em cada partinha, a gente precisa estar um pouquinho mais antenada, porque em cada fase a gente vai encontrar uma dificuldade, em cada fase a gente vai precisar superar essa dificuldade e a gente vai precisar nutrir essa fase. Quais são as 5 fases da criação que a Clarissa traz? Primeiro é a inspiração, depois a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. É assim que se dá a fase criativa da mulher. O que é a inspiração? É quando tu se inspira em algo, se inspira em alguém. Essa fase pode ser envenenada também. Ela traz ali. Quando você está rodeada de pessoas que não dão apoio, vamos dizer assim, às suas ideias, ao seu viver, o que acontece? Suas ideias vão morrendo aos pouquinhos sem você perceber. Sabe aquelas situações em que você se inspira em algo e alguém vai lá falar, ah, mas com ela deu certo porque foi assim, ou porque ela tem dinheiro, ou porque ela vem de uma família assim assado. Com você talvez não vai dar certo. Quando alguém vem e envenena a sua ideia, a gente precisa estar antenado. Aí a Clarissa diz assim, a fase dessa inspiração é importantíssima, a gente precisa nutrir de boas inspirações, de estar em um ambiente que não envenene seu rio. Ali, ela diz que nessa segunda parte do não tem como a mulher ter vida no segundo formato, porque o rio está totalmente envenenado por essa produção aí das fábricas. Não adianta a mulher ter uma única ideia nesse ambiente que é envenenador, porque todas as ideias que ela tenha vão morrer, vão ser envenenadas. Então, nessa fase, a gente precisa olhar para o nosso ambiente, para as pessoas à nossa volta. Peraí, onde estão os seus sonhos? Você consegue verbalizar os seus sonhos? Você consegue receber apoio das pessoas que estão em torno de ti? Você consegue receber apoio do ambiente que você está inserida? Nesse momento, a gente precisa de inspiração. Essa é a nutrição que a gente pode fazer nesse começo. Depois vem a fase da concentração. Você já está inspirada, você já tem a ideia, mas você precisa do foco. Você precisa se manter focada no teu sonho, na tua ideia, na tua mudança de vida, em você, no que você quer, porque é fácil se distrair. As distrações, nesse caso, são o veneno. Quais são as distrações nessa fase da concentração? Tudo que te tira o foco. Tudo que te tira o foco. Então, nesse caso, você vai precisar de um esforço contra a maré, vamos dizer assim. Porque as distrações vão aparecer no nosso dia a dia. É um problema financeiro que te tira o foco, é um problema familiar que te tira o foco, é um relacionamento que te tira o foco. A cada vez que tu perceber que você tá fugindo do teu foco, você precisa resgatar, por isso precisa da consciência. A gente não faz nada sem a consciência. É o desafio dessa fase. A gente tem que cuidar para não ser envenenada por essas distrações, porque senão a gente permanece. Você não conhece mulheres que têm boas ideias, mas nunca colocam em prática? Que talvez desfocam, começam alguma coisa e daí param, começam alguma coisa e daí não terminam, porque desfocam, não mantêm o foco. Tá sempre se distraindo de si com algo externo, geralmente, com uma vida de um outro alguém. É quando a gente perde o foco de si mesma. Isso pode acontecer. Dá uma olhadinha na tua vida. Quantas vezes você iniciou projetos e parou na metade? Ou nem começou por falta de foco, né? A terceira fase da criação é a organização. Você já tá inspirada, você já tem boas ideias, você tá com foco total ali na tua vida, nas suas coisas, nos seus sonhos, nas suas ideias. Agora o que precisa? Se organizar. Como é que isso vai acontecer? Em que momentos que eu vou produzir?
Que recursos eu vou utilizar? Em que horários que eu vou me dedicar? É a fase da organização de fato. Tenta identificar uma ideia que você tenha, uma inspiração que você tenha, um sonho, um projeto. Já chegou nessa fase da organização? Você já transpôs para um papel, para um planejamento, para uma agenda? Que momentos você vai se dedicar a isso? Que recursos que você vai utilizar? Se você vai fazer algum curso específico, se precisa de algum curso específico para isso? Essa é a fase da organização. Tem gente que é tão desorganizada, assim, com as próprias coisas, que chega nessa fase e fica tudo perdido. E aí está o envenenamento. A falta da rotina, a falta da organização. E isso muitas vezes porque se mistura em coisas que talvez nem sejam suas. A desorganização de um marido, de um filho, de uma instituição que você esteja envolvida. Separa esse conteúdo psicológico seu e dos terceiros que vivem à sua volta. A sua parte precisa estar organizada, precisa estar certinha para que daí você entre na quarta fase da criação, que é a implementação. É o começar de fato. Eu já vi muitas mulheres na clínica, né, na parte da psicologia, chegarem até a fase da organização. Tem tudo organizadinho, vai lá, se matriculou num curso, tá todo com material, com os resumos, com as canetas coloridas, tudo certinho para começar, tudo organizado. Mas fica empurrando com a barriga o começo, o iniciar. O sentar a bunda na cadeira e começar a escrever. O sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. O colocar o projeto de fato em prática. Nessa fase aqui, aonde que a gente se perde? É o empurrar com a barriga. É o adiar esse início. Tem gente que tem medo de fracassar e daí não começa. Tem muita gente que tem medo de fracassar. Tem muita gente que tem medo de recomeçar. Às vezes a pessoa tentou e já teve um fracasso. E tem medo de que isso aconteça novamente. Tem um trauma por conta de um fracasso anterior. Mas e se você fracassou, e daí? Qual é o problema de recomeçar? A própria Clarissa traz isso numa passagem ali, numa frasezinha que depois eu vou ler para vocês no livro. Talvez esse seja o veneno. O você fugir desse começo. O você não começar. Se esse é o seu caso, se você tem dificuldades em implementar sua ideia, seu projeto, seu sonho, coloque um prazo. Se dê uma data, no dia tal, eu vou começar. Não tem choro nem vela. É no dia tal, no horário tal. Se coloque um prazo, porque se você talvez depender da tua mente, inconscientemente você se sabote. Então a gente precisa fugir disso, precisa iniciar para daí a gente passar para outra fase, que é a fase da manutenção. Porque tem mulheres que acham assim, não, eu já tô inspirada, eu já tô concentrada, tô super organizada e eu já comecei. Acha que não vai encontrar dificuldades no dia a dia. Gente, não. É aí que começam as maiores dificuldades. É aí que inicia a fase que você vai precisar de força. É a manutenção. Porque cada vez que tu começa um projeto, que você dá voz a um sonho, que você coloca a tua ideia num papel e começa, vão aparecendo novas dificuldades que talvez você nem cogitou. Mas você precisa manter tudo isso em ordem, a organização, o foco, o fazer acontecer. É não desistir, é conhecer de antemão o processo, é saber que vão vir períodos de desmotivação, mas que você consegue passar por cima disso. É permanecer em ambientes que te oferecem apoio. Poxa, se não te oferece apoio, sai fora. Não, nada que vai criar vida, nada vai crescer num ambiente que não é propício, num ambiente que está envenenado, assim como esse rio. Então, de certa forma, a gente precisa olhar para essas fases da criação e analisar na nossa vida. Como é que tá isso? Como é que tá a minha fase de inspiração, de concentração, de organização, de implementação e de manutenção? Aonde é que eu tô pecando? Aonde é que eu tô falhando? Pra gente tentar corrigir, né? A gente começou a falar ali do rio, mas é que ela traz isso bem ali no meio da análise desse ponto e eu achei importante trazer para vocês. O que seriam esses venenos? Essas coisas exteriores e tudo que a gente se ocupa em excesso que não tenha a nossa alma envolvida.
Tudo que a gente se joga, e a gente já falou isso no outro conto também, que a gente se joga em prol de um outro alguém e não em prol da gente. Pode ser um emprego que te suga, isso te envenena, ocupa teu tempo, não dá voz para os seus projetos, não dá tempo de você investir em você. É nesse conto que ela fala da limpeza da casa, que ela já viu muitas mulheres se perdendo na limpeza da casa o tempo todo, se ocupando o tempo todo, não tendo tempo para respirar. E assim ocupando um tempo precioso que essa mulher poderia estar fazendo esse rio limpo de volta, viver, sentir de volta, né? Ela traz um outro veneno que são as desculpas que a gente dá pra gente mesma. Esse veneno não vem do exterior. Esse veneno a gente precisa estar muito ligada porque vem aqui, ó, de dentro. Que são as desculpas que a gente dá. E ela diz algumas. Sabe aquele, é que eu não posso agora. Há sempre um impeditivo, há sempre uma prioridade que tá acima. Mas quando as crianças se formarem, mas quando eu trocar de emprego, quando as minhas férias chegarem. Ou seja, sempre tem um se e quando isso acontecer. A gente se dá desculpas. E a gente sabe que quando esse momento chegar, vão ter outras desculpas ali, ocupando essas mesmas. Então, não tem horário certo para começar. É agora. É com o que você tem nas mãos. A sua ideia, o seu sonho, o seu projeto só vai acontecer se você começar agora, com os recursos que você tem agora. Mas quando tal dinheiro sair? Não, gente, é agora. É no momento agora. Um outro veneno, e ela cita isso, que nós mulheres sofremos às vezes, assim, inconscientemente por conta desse veneno, é a obediência cega. Nós não fomos ensinadas a criar, apesar de ser um instinto das mulheres. Nós temos o instinto de criação o tempo todo. Só que nós não fomos ensinadas a isso, nós fomos ensinadas a obedecer. A obedecer cegamente, sem questionar. Mais uma vez, ela traz esse ponto aqui nesse conto, porque ela já trouxe em outros, né? Que a obediência cega nos limita. A gente deixa de questionar, a gente deixa esse nosso lado criativo de lado. As crianças, se a gente parar para prestar atenção, as crianças que são mais obedientes não são muito criativas, na maior parte das vezes, porque não há espaço para elas se testarem. Elas estão sempre em dúvida se vão agradar, se vão desobedecer. Agora, as crianças que são mais desobedientes, elas se testam, elas caem, elas dão errado, elas reconstroem, elas se levantam, elas se testam o tempo todo. Então, elas vão criando novas possibilidades. Só que nós, mulheres, sofremos muito mais do que os homens nesse sentido, porque nós fomos limitadas desde cedo pela sociedade a obedecer. Isso não é coisa de mulher. Senta direitinho, não faça isso, isso não é isso é coisa de homem. Enfim, diversas coisas vão nos limitando. Então, pra gente sair disso, sair desse veneno, a gente muitas vezes vai precisar se rebelar, vai precisar desobedecer algumas regras que são impostas. Isso pode ser difícil, não tô sendo hipócrita, pode ser muito difícil. Se você é uma mulher que tá acostumada a ter obediência cega sem questionar, um questionamento que você faça pode te trazer um certo desconforto, pode trazer, não, é quase certo que isso vai acontecer, mas esteja preparado, você está no caminho. Mais um veneno que a Clarissa traz, que é uma forma de autossabotagem, que eu já falei aqui, é aquela síndrome da impostora, só que a Clarissa, ela traz como deixa eu ler aqui bem certinho para vocês, como a síndrome das árpias. Árpias são aves, que ela utiliza esse termo, tá? Não tô sendo grosseira. Cagam em tudo. Então são aquelas mulheres que se depreciam. Tudo que faz, acham um defeito. Cagam para suas coisas. Ou seja, todas as conquistas não são reconhecidas ou ela considera inferior. É a síndrome das árpias. É quando você transforma toda a tua criação em algo muito ruim, como se você não reconhecesse. A síndrome das árpias. Aí ela fala das desculpas que eu já falei para você. Ela traz algumas ali, ou não tenho dinheiro, ou agora eu não posso, é só quando as crianças se formarem. E aí ela traz essa frase que eu gostaria de ler aqui para vocês. Já vi mulheres cumprindo longos expedientes em empregos que desprezam, só para poder comprar objetos caríssimos para casa.
o parceiro, os filhos, enquanto deixam em segundo plano outros talentos consideráveis. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever. E todas sabemos que há algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para paralisar uma mulher. E a autora também traz mais um veneno ali que vai de encontro com esse mesmo veneno que eu falei ali da síndrome das harpas, que é quando a gente não reconhece as nossas conquistas, que é aquelas mulheres que assim, elas sempre precisam de algo muito grande para talvez conseguir reconhecer a si mesmo, a dar valor a si mesmo. Ela até fala que tem mulheres na clínica que ela percebe assim, ela precisa de um doutorado para poder se sentir inteligente. Ela precisa de um doutorado para poder entender que existe valor no seu trabalho. Aí chega lá no doutorado, ela ainda não se valoriza. Ela acha que precisa um pós-doutorado. São aquelas mulheres que nunca estão satisfeitas com as suas conquistas, que sempre acham que precisam algo a mais. E aí eu tenho algumas experiências da clínica que vão de encontro com isso. E é um veneno, gente, que parece que cria raízes. Tá todo mundo em volta percebendo que é uma grande mulher, que é alguém independente, que faz e acontece, mas ela não reconhece. Ela olha para as conquistas dela como se fosse algo fútil, como se qualquer pessoa conseguisse. Talvez esteja bem vinculado aí na síndrome das harpas, na síndrome da impostora que a autora traz. Identifica na sua vida onde estão as suas conquistas. Será que por acaso você não tem essa síndrome da impostora envolvida? A gente já é adulta, a gente não precisa de um tapinha nas costas de um outro alguém. É nosso. O reconhecimento que a gente precisa é nosso. Tu não precisa do reconhecimento da tua família. Tu não precisa do reconhecimento que você nunca teve do seu pai e da sua mãe, do seu esposo, dos seus filhos. Você precisa desse reconhecimento. Eu sempre falo para as minhas pacientes, poxa, eu não começo isso porque meu marido não me apoia. Gente, você tem apoio suficiente aí dentro para começar algo. Você consegue, mas pode ser que o ambiente não está te apoiando, porque é só um reflexo do que tem aí dentro. Talvez você não acredite em você e 10 pessoas também não acreditam. Talvez você, quando tu começa a falar da sua ideia, do seu plano, dos seus sonhos, você demonstra insegurança e não firmeza. Isso vai gerar reflexo nas pessoas à sua volta. Insegurança no seu projeto, no seu plano. Tem algumas falas de algumas pacientes que eu já acompanhei por um tempo, que é assim, quero trocar de emprego, mas meu marido não me apoia. Né? Eu sei que talvez não agora, mas ali na frente eu conseguiria ganhar mais sendo autônoma, mas meu marido não me apoia. Não é dele que você depende nesse momento, é de você. Você tem que provar primeiro para você que isso vai dar certo. E depois ser reflexo para outras pessoas, ser um espelho para outras pessoas. Muitas vezes esse veneno começa aí dentro. Será que não é daí de dentro que está vindo esse veneno para fora? Analisa. Eu não estou falando que é sempre assim. Pode ser que o veneno venha puramente de fora, como pode ser que venha puramente de dentro. E é só você que consegue analisar isso em terapia, com a sua terapeuta, ou individualmente se questionando, percebendo quais são os seus pensamentos, seus comportamentos acerca disso. O que eu posso dizer, gente, não dá pra ficar culpando um outro alguém, porque a gente não começa algo. Não dá pra ficar olhando pra trás, é que eu não tive apoio, eu não tive recursos. O recurso tá aí, o recurso tá dentro de você. Vamos falar da simbologia do conto. O que significa esse hidalgo? Esse homem rico que de certa forma não apoia, que de certa forma polui, que não dá forças, né, que faz com que os filhos, que ela fique tão enfurecida que joga os filhos no rio. Esse hidalgo, a Clarissa, a autora do livro, traz que pode ser considerada da mesma forma que a gente considera a figura masculina na psicologia junguiana, como o ânimos. O que é o ânimos? É a figura masculina que existe dentro de nós. É essa força que nos empurra adiante, que nos empurra a vencer as dificuldades. Todas as mulheres têm ânimos dentro de si.
que é essa representatividade masculina. E todos os homens têm a ânima dentro de si, que é a figura feminina dentro de si, que é o lado mais amoroso, mais caloroso, mais sensível nos homens. Enquanto nós mulheres temos esse ânimos. No livro, nesse conto, ela vai interpretar esse homem talvez como algo interno, como um ânimos destrutivo, como um ânimos que ao invés de empurrar para frente e fazer com que a gente enfrente dificuldades, é um ânimo que está doente, que está machucado, que vai poluir o nosso rio. É assim que ela interpreta ali. Então, é um ânimos que quer que essa mulher se esforce o tempo todo, porque de certa forma, no conto, ele reconhece a beleza dela, mas depois ele não valoriza. Ele reconhece os filhos, mas depois ele os rejeita. E o que são esses filhos, gente, que é importante que ela joga no rio? A simbologia. Os filhos são os planos, os sonhos, os projetos de vida, é a nossa criatividade pura que ela joga nesse rio envenenado. Ou seja, por faltar aí dentro um ânimo mais fortalecido, ele sem querer faz com que ela se enfureça tanto, com que ela se arranhe toda, com que ela se rasgue toda, com que ela entre em sofrimento e jogue os planos, a criatividade dela, tudo nesse rio poluído, nesse rio que ela fica o tempo todo depois buscando resgatar essa criatividade perdida, esses planos, esses sonhos que não puderam crescer, que não tiveram mais vida, porque foram mortos, jogados num rio envenenado, né? O que traz ali, e ela traz isso no livro no final, que nós, enquanto mulheres, a gente precisa, por muitas vezes na nossa vida, mergulhar nesse rio, jogar os nossos cabelos, as nossas mãos para tentar resgatar esses filhos de volta. Por muitas vezes eles se deram como perdidos, né? Quem já não teve sonhos frustrados? Quem já não se deixou levar por um outro alguém, por um trabalho, por uma outra vida? Quem já não se envenenou e perdeu seus sonhos, seus projetos, sua criatividade, sua energia de vida? Só que a gente consegue resgatar. E é isso que ela traz nesse conto. A gente consegue. Só que a gente não precisa ficar como a chorona eternamente buscando. Só que sim, de tempo em tempo a gente vai precisar mergulhar nesse rio para poder resgatar os nossos sonhos e os nossos planos. E aí eu vou ler uma frasezinha para vocês que ela traz aqui a respeito desse ânimos e do poder que a gente dá para esse ânimos interno. E o que acontece quando ele é mal utilizado? Vou ler para vocês. O que acontece quando a psique passou ao ânimos o poder do rio e esse poder foi mal utilizado? Quando eu era criança, alguém me disse que era tão fácil criar tanto para o bem quanto para o mal. Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter esse rio limpo. É muito mais fácil deixá-lo ficar imundo. Digamos, então, que manter a correnteza límpida é um desafio natural que todas nós enfrentamos. Esperamos corrigir a turvação com a maior rapidez e abrangência possível. O que ela está dizendo com isso aqui? Que é natural que esses venenos do nosso dia a dia, de vez em quando, turvem a nossa água. Deixem o nosso rio poluído. Só que é muito mais fácil, gente, deixar esse rio poluído do que manter ele limpo. E é por isso que algumas mulheres talvez definhem nesse processo. Elas desistem da atividade de manter esse rio limpo, porque, gente, dá trabalho. Não é se você olha para uma mulher empoderada, se você olha para uma mulher dona de si, com grandes ideias, cheia de vida, não é à toa. É porque ela lutou muito para estar nessa situação. Ela continua lutando o tempo todo para manter esse rio limpo, para tirar os venenos que caem nele, para olhar para o ambiente. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, dá para considerar um trabalho de manter o rio limpo. É trazendo a consciência, é trabalhando de fato, gerando ação para manter esse rio limpo. Porque é muito mais fácil a gente, tá tudo bem. Tá tudo bem outra pessoa ser prioridade na minha vida. Tá tudo bem esse emprego que eu não gosto. Tá tudo bem esse relacionamento que é mais ou menos. É muito mais fácil. Não gasta tanta energia pra gente se manter em algo. Agora gasta energia pra gente modificar algo que incomoda.
Só que essa energia é muito mais resgatada lá no final. Ela é devolvida para ti de uma forma muito superior. Então a gente precisa lutar para manter esse rio limpo. E ela traz uma passagem ali do que acontece quando a alma dessa mulher está dominada por esse ânimos que é negativo. Ocorre um estranho fenômeno à psique. Quando a mulher sofre de um ânimos negativo, qualquer esforço no sentido de um ato criativo aciona esse ânimos para que ele a agrida. Ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Ela pensa em se matricular num curso ou começar aulas, mas para no meio, sufocada com a falta de apoio e alimentos interiores. A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordado não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos, só para dizer, eu me importo com você. Mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de músicas abandonadas, mais tecidos suspensos no tear, numa espera interminável. A gente precisa avaliar se esse ânimos que existe em todas nós, ele está sendo positivo ou ele está sendo negativo. Internamente, você está se apoiando ou você está se prejudicando? Você está se ajudando ou você está criando barreiras para você não prosseguir? E assim, chegamos à parte mais difícil. Temos de entrar na lama e procurar por isso tudo. Como a chorona, temos de dragar o rio à procura da nossa vida da alma e da nossa vida criativa, que são os filhos. A gente precisa buscar eles de volta. Os sonhos perdidos, os projetos abandonados. A cultura torna piores suas fábricas e a poluição através do seu imenso poder de desvalorização do feminino. A gente também precisa tomar consciência de que a mulher carrega um fardinho, um fardo grande, consideramos assim, historicamente. Trazendo a consciência, a gente pode abandonar esse fardo se a gente quiser. É entender que lá atrás nós fomos imputadas de responsabilidades que não são nossas. E que sim, a gente pode ser criativa, que sim, a gente pode fazer diferente do que esperam, diferente das expectativas e ainda assim se sentir feliz e plena, mesmo destoando do que a sociedade espera. Uma parte no livro muito objetiva, assim, que é um passo a passo. Tá, meu rio tá envenenado, eu me perdi. E aí, o que fazer? A Clarissa traz o passo a passo e a gente vai olhar um por um. No total são 9. E é com base também na clínica dela, que ela vê algumas dificuldades para reassumir esse rio. Só que a gente precisa enfrentar cada uma dessas 9 para poder reassumir, para poder manter novamente esse rio limpo. Vamos lembrar que isso é trabalhoso. Sim, é trabalhoso, mas que no final é muito gratificante. A gente pode se sentir vivendo novamente. O primeiro passo para você reassumir esse rio, para deixar ele limpo novamente, ela fala que é aceite o alimento. O que é isso, gente? É aceitar elogios, reconhecer conquistas, porque ela conta aqui no livro que as mulheres, quando tem um rio muito poluído já faz um tempo, elas nem conseguem aceitar elogios ou nem conseguem reconhecer elogios quando eles aparecem. E os elogios são alimentos para nossa alma. E eu tô falando de elogios externos e elogios internos também. É que os externos são mais facilmente vistos, né? Sabe aquelas mulheres que, nossa, como seu cabelo tá bonito hoje. Ai, sério, nem lavei. Acha uma forma de desqualificar. Nossa, que blusinha bonita. Pois é, paguei baratinho. Não aceita o elogio. O que você tá fazendo quando você faz isso? Tu desqualifica o elogio. Você tá rebaixando o elogio. Aí eu faço um treino com as minhas pacientes da clínica, quando elas já não estão nem aceitando elogios. Você reconhece. Ao invés de você justificar o porquê que você tá bonita hoje, você agradece. Você reconhece e agradece. Ponto. Mais nada. Tu não precisa justificar uma coisa boa em você. Você simplesmente agradece. O segundo passo que ela fala é o seja sensível. É assim que se limpa o rio. O que seria esse ser sensível? É estar sensibilizada aos sinais, é o sentir.
E a gente perde um pouquinho dessa capacidade, se não muito dessa capacidade, quando o nosso rio está poluído, quando a gente está em excesso em outras coisas, em excesso se comparando a outras pessoas. A gente deixa de prestar atenção na gente e a gente perde essa sensibilidade. A gente perde a nossa intuição. É estar atento às ideias que estão ao nosso alcance. É o sentir, é o toque, é o cheiro, é o ouvido, é o olhar. São os nossos sentidos mais aguçados. Aqui eu vou pedir permissão para trazer a passagem de um outro livro. Tem um livro que chama A Grande Magia. E ela fala um pouquinho dessa situação de estar atenta e sensível às ideias. Nesse livro ela fala que as ideias, os projetos são seres com vida. São seres que estão por aí vagueando em torno de nós seres humanos. Essas ideias, para elas acontecerem, esses seres vivos, elas precisam do trabalho dos seres humanos. Então o que elas fazem? Elas estão o tempo todo por aí vagueando. Quando elas encontram um humano que querem fechar contrato com elas, elas vão ficar ali em torno de você e você precisa estar sensível o suficiente para captar essa ideia. Ela diz que pelas ideias serem seres vivos, o que acontece? Se você não está sensível a ela, ela está ali o tempo todo tentando fechar contrato com você e você não a percebe, o que essa ideia faz? Ela vai achar um outro ser humano para ela existir, para fazer acontecer o projeto. E aí vem de encontro com o que a Clarissa traz. Seja sensível, esteja sensível, olhos abertos, ouvidos atentos às novas ideias, aos projetos, às oportunidades. É isso que ela traz ali nesse segundo passo. O terceiro passo é o seja selvagem. O ser selvagem talvez vá de encontro com o que eu falei um pouquinho antes ali. Talvez a gente precise desobedecer algumas regras impostas pela sociedade. Talvez, se você venha de uma família em que são todos de uma geração, sei lá, de advogados ou de médicos, mas você queira fazer artes. Talvez a escolha por algo diferente seja quebrar as regras, seja ser selvagem. Uma pessoa selvagem, e eu estou falando psiquicamente, é alguém não domesticado ainda. Como nós mulheres já sofremos socialmente com isso por muito tempo, a gente precisa dar voz a essa mulher selvagem. A gente está falando no livro todo sobre ela. A gente precisa resgatar esse nosso lado selvagem que não é domesticado. Que é o fazer acontecer, que é fazer o que te dá vontade, que é o deixar um julgamento de lado de um outro alguém, que é o quebrar algumas regras. É o terceiro passo para você manter o teu rio limpo. O quarto passo é comece quantas vezes forem necessárias. E aqui a Clarissa traz assim, e eu quero ler para vocês porque muita gente fracassa, como eu falei, e tem medo de fracassar novamente. E aí realmente não vai conseguir começar. A gente precisa enfrentar esse desafio. Comece. É assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso, recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e a morda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Você irá superá-lo, certamente. O medo acaba passando. Nesse caso, é melhor que você encare de frente, que o sinta e que o supere, do que continuar a usá-lo como pretexto para evitar limpar o rio. Eu achei muito forte essa parte ali, por isso que eu li para vocês. Quantas de nós não começamos algo por medo? Gente, sinta o medo, deixe que o medo apareça. Tem tantas mulheres apavoradas com algo que nem chegou, que nem está por vir, e daí ficam empurrando com a barriga esse começo. E não começam nunca. Tem medo de fracassar, tem medo de não dar certo. Enfrenta, se não der certo, não deu. Tu não vai morrer por isso. O passo para você recuperar esse teu rio perdido é proteja seu tempo. E o que Clarissa quis dizer com isso?
É você cuidar desse seu tempo de dedicação. Hoje eu estou trabalhando, não posso receber visitas. Hoje eu estou trabalhando, infelizmente não vou conseguir te ajudar. É conseguir dizer não, é colocar o seu projeto, a sua ideia, o seu sonho enquanto prioridade. O sexto passo, ela coloca fique com ela. Com ela quem? Fique com a sua inspiração. Pratique a sua inspiração o tempo todo. Se você não se inspirar, se você não praticar aquilo que você quer, isso vai morrendo, isso vai sendo envenenado. Então fique com ela, não abra mão da sua inspiração. O sétimo passo para recuperar o seu rio é proteja a sua vida criativa, que é essa parte de praticar a atividade todos os dias, abrir um espaço na sua agenda para que ela exista, tratá-la como prioridade. O 8º passo é forge seu verdadeiro trabalho. Construa aquele abrigo de carinho e conhecimento. O que é forjar o seu verdadeiro trabalho? É essa construção diária. É esse reconhecimento. Você tem uma responsabilidade sobre isso. Sobre praticar, sobre fazer acontecer, sobre se organizar diariamente para que isso aconteça. E o último passo, que eu achei ele de extrema importância, que por muitas vezes a gente esquece de fazer, ofereça alimentos para a sua vida criativa. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num dos 4 grupos básicos de alimentos da mulher selvagem: o tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Faça estoque deles. Eles mantêm o rio limpo. Vou repetir. Quais são o tempo? É o tempo que você dedica a isso. A sensação de integração, o quanto você se sente integrada a esse projeto, a esse sonho. Dê voz a isso. Ouça a tua intuição, escute as tuas sensações. Sinta, eu acho que é melhor. A paixão pelo que tu tá fazendo é algo que você quer? Você tá fazendo por você ou você tá fazendo por um outro alguém? Você tem paixão por isso? E o último é a soberania. É ser soberano. O que é ser soberano? É estar superior, estar acima de tudo isso. E é assim que a gente mantém o rio limpo. Aí, a Clarissa traz um outro conto já na sequência pra gente poder falar quando não tem alimento, quando os nossos sonhos definham, quando a nossa vida criativa, esse processo criativo não é alimentado por nós, o que acontece? E aí ela traz o conto da menininha dos fósforos. Também é um conto é um conto trágico e que eu vou falar dele para vocês agora. A Menininha dos Fósforos é um conto bem curtinho, né, que fala assim, que se passava, era uma menininha que não tinha nem pai nem mãe, ela morava na Floresta Negra e a única coisa que ela tinha era alguns fósforos, ou seja, ela não tinha casa. A única coisa que ela aprendeu na vida dela é que ela podia ir numa vila próxima, comprar os fósforos, vamos dizer assim, por 50 centavos, e ela vendia na beira da estrada por 60 centavos, como se fosse. Ela ganhava migalhas, pouquinho a mais em cima daqueles fósforos. Chegou o inverno, era um ambiente frio, árido, as pessoas quase nem percebiam ela, quase não se importavam com ela, nunca apareceu alguém que se importou com ela. O que acontece? Ela pegava esses fósforos e ia vender na beira da estrada, só que estava muito frio, ninguém parava para comprar. De repente, ela voltou para a Floresta Negra e as mãos dela estavam tão congeladas de frio que começou a adormecer. E ela tinha alguns fósforos ali na mão dela. O que ela fazia? Ela começou a acender esses fósforos e num estágio de alucinação, assim, né, até por conta do frio, ela começava a ver coisas, né, então ela acendia o fósforo para se esquentar e via algumas coisas. Uma casa quentinha, um fogão a lenha, e de repente aquele fósforo se apagava e a alucinação ia embora. E de repente ela acendia outro fósforo, nova alucinação, de alguns prazeres, de comida, de um ambiente quentinho, o fósforo se apagava e a alucinação ia embora. No último fósforo que ela acendeu, a alucinação dela veio, a avó dela acolheu ela, a avó dela que já havia morrido, né, acolheu ela, enfim, deu um amparo para ela. Quando o fósforo se acabou, viram que a menininha estava morta, congelada de frio. Bem triste, né, gente? Eu achei, deu até um negócio. É um conto bonito, porém muito triste. Contei rapidinho só para vocês entenderem. Do que fala esse conto?
A Clarissa já traz ali no comecinho da análise desse conto. Essa criança está num ambiente em que as pessoas não se importam com ela. Se você está num desses ambientes, saia daí. Essa criança está num meio no qual o que ela tem, que são foguinhos em palitos, o início de toda a possibilidade criativa, não é valorizado. Ninguém valoriza esse tipo de coisa no ambiente que ela está. Se você estiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas opções. Ela tem algumas opções, poucas, mas ela tem. Ela se resignou ao seu lugar na vida. Se isso aconteceu com você, pare de se resignar e saia. Esse conto fala de quando a gente não nutre a nossa vida criativa, quando a gente fica esperando dos outros vir o apoio, vir o suporte. Essa menininha, e a Clarissa traz no livro, ela tinha algumas opções, poucas, mas ela tinha. Ela poderia ir para uma outra vila, ela poderia buscar alguém que ajudasse, um orfanato. Ela tinha poucas opções, mas ela tinha. O que ela fez? Ela se resignou com aquilo. Ela trocou tudo que ela tinha. Ela fazia isso, trocar tudo que ela tinha por algumas migalhas, por poucos centavinhos a mais para comprar novos fósforos. É alguém que se resignou ao seu lugar de sofrimento, que mantém o rio sujo. Porque, como a gente falou no conto anterior, é mais fácil se resignar. É mais fácil parar e ficar reclamando, gente, do que criar uma condição para sair desse ambiente. Quem de vocês já não conviveu com pessoas assim que reclamam o tempo todo do trabalho? Ou que reclamam o tempo todo da relação? Mas não move isso aqui para mudar. Não sai do trabalho, não faça um currículo para entregar num outro lugar, tem medo, não senta com o parceiro para conversar, peraí, isso aqui não tá legal, isso daqui eu não vou mais aceitar. Quantas de nós já não fizemos isso? Porque reclamar é muito mais fácil do que se modificar. Quantas de nós já não fizemos isso? E aí a Clarissa traz assim, que quando a gente tá nessa situação, o que a gente faz? A gente cria fantasias, assim como essa menininha. A gente cria fantasias para permanecer no lugar. Olha só o que ela traz. Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez de ações. Fantasias desse tipo são o grande anestésico. A gente se anestesia. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço mulheres contadoras inatas de histórias. Quase tudo que lhes sai da boca é de improviso e muito bem elaborado. No entanto, elas se sentem isoladas ou de algum modo destituídas dos seus direitos. Elas são tímidas, o que muitas vezes é um disfarce para um ânimo esfameado. Elas têm dificuldades para perceber que recebem apoio de dentro, de amigos, da família ou da comunidade. Isso aqui é importante a gente prestar atenção, porque muitas vezes não é falta de apoio, como eu falei um pouquinho antes. É falta de apoio interno, é falta de um reconhecimento interno, é falta de pedido de ajuda. Essa menininha podia pedir ajuda num outro lugar, porque nesse ambiente talvez realmente não estivessem a percebendo, mas ela podia pedir ajuda num outro lugar, mas ela não o fez. E eu conheço diversas mulheres que não pedem ajuda, que se envergonham, que não têm coragem de sair da onde estão. E daí o que acontece? Ela traz assim: para evitar o destino da menininha dos fósforos, há um importante passo que você deve dar. Qualquer um que não apoie sua arte, sua vida, não é digno do seu tempo. É duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim, adotamos direito os trapos da menina dos fósforos e somos forçadas a viver numa fração de vida que mata pelo frio todo pensamento, toda esperança, talento, escritos, alegria, projetos e danças. Ela diz que se você quer matar alguma coisa, trate com frieza. Se você está num ambiente que te trata com frieza, que trata as suas ideias, os seus projetos, seus sonhos, é preciso você sair daí. Porque senão vai morrer, seus sonhos vão morrer, sua energia de vida vai morrer, sua vontade de viver pode acabar definhando, assim como a menininha dos fósforos.
A menina dos fósforos não está num ambiente em que se possa desenvolver. Ela não consegue se desenvolver ali, ela é quase invisível. Não há calor, não há gravetos, não há lenha. Se estivéssemos no seu lugar, o que a gente poderia fazer? Para começar, poderíamos não acalentar a terra das fantasias. Lembra que a gente faz fantasias quando a gente está num ambiente frio? Que a menininha cria ao acender os fósforos. E ela traz aqui, que é importante a gente falar, existem 3 tipos de fantasias que geralmente a gente cai nessa armadilha, de criar fantasias como anestésico para poder permanecer nesse ambiente frio. O primeiro tipo de fantasia que ela traz é a fantasia do prazer. Ela fala como se fosse um sorvete mental. A gente fica criando esperanças de ter prazer ali na frente. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens. Aquele do planejamento. Como se a gente jogasse o nosso planejamento sempre para frente. Esse tipo de fantasia é sempre o início da nossa ação. Não necessariamente é uma coisa ruim, é o planejar lá na frente, mas tem gente que sempre vive nessas fantasias e nunca saem delas, né? Fica sempre no planejamento, sempre no planejamento. E o terceiro tipo de fantasia é aquela fantasia que paralisa tudo, que impede a ação adequada nos momentos críticos. Então ela traz aqui algumas coisas, por exemplo, a busca pelo prazer de algumas drogas, a gente já falou em outros contos, a busca pelo prazer imediato de uma traição, uma coisa fora da tua relação. A gente sabe que vai trazer coisas negativas, mas momentaneamente a gente cria fantasias ali com um desconhecido. Ela até traz uma frase que eu vou ler para vocês. Às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes, ela chega numa garrafa de bebida, numa seringa ou na falta dessas coisas. Às vezes, a fumaça de um alucinógeno é um meio de transporte, ou ainda muitos quartos descartáveis mobiliados com uma cama e um desconhecido. As mulheres nessas situações estão representando a menininha dos fósforos em cada noite de fantasias e de mais fantasias, acordando congeladas e inertes em cada amanhecer. Existem muitas formas de perder o rumo, de perder o foco da nossa atenção. São aquelas mulheres que, ao invés de manter o foco em si, para criar uma ação, para dar voz ao teu mundo criativo, o que elas fazem? Elas vivem de fantasia em fantasia, em um outro alguém, em alguma outra coisa que te traga talvez um prazer imediato, no momento, mas num outro dia. Sabe aquele retorno para casa? Que você se sente cansada, que você olha e fala, porra, que merda que eu fiz. Dormiu na cama de um desconhecido para obter prazer, mas na verdade não era o prazer que tu queria, era a atenção, era o carinho, era a dedicação de outro alguém e não teve isso. São fantasias que a gente cria e que só vão levar a um fim igual o da menininha dos fósforos. A gente vai amanhecer mais fria, mais congelada e sem voz ao nosso processo criativo. E a autora, a Clarissa, ela traz ali a parte da avó, né? E ela faz uma distinção que a gente precisa trazer para a nossa vida, a distinção de consolo e cuidado. Tem muita gente na nossa vida que vem consolar, ao invés de cuidar. Tem muita coisa dentro de nós que vem enquanto consolo, ao invés de cuidado. O consolo não modifica a nossa situação, não modifica o formato da gente reagir às coisas. O cuidado, sim. O consolo é diferente do cuidado e a gente precisa estar antenado. A gente não precisa de consolo. Do cuidado, sim. Do cuidado interno e do cuidado de outras pessoas também que são importantes, que são significativas na nossa vida. Mas o consolo, não. Então, ela traz ali a imagem dessa avó. Dessa avó que enquanto figura familiar, né, tem um peso familiar, não cuidou dessa menininha nessa fantasia. Ela consolou essa menininha. Até a Clarissa traz ali, o que seria o cuidado? É o chacoalhar essa menina e falar, acorda, você tá congelando, vai para um outro lugar. Mas o que essa avó fez? Ela acolheu para consolar. Fica aqui, você está quentinha, daqui a pouco isso passa. Isso é um consolo. Quais são os consolos que a gente traz para nossa vida, que a Clarissa pede pra gente analisar isso? Qual é o consolo? Daqui a pouco isso muda. Daqui a pouco ele muda, daqui a pouco esse emprego melhora, daqui a pouco eu ganho uma promoção,
daqui a pouco eu me formo e daí eu tenho certeza que as coisas vão modificar. São consolos que não modificam o nosso ambiente. O que seria o cuidado? Diferente do consolo, é o criar ação para sair desse ambiente frio que congela. É o criar ação, te dar forças para romper essa barreira, para romper essa dificuldade e não te ajudar a permanecer nela. Tem muita gente, e eu vou falar isso porque eu sou terapeuta, tem muita gente que busca terapia para consolo e não para ação. E aí, às vezes, a gente tem que colocar o dedo na feridinha, que às vezes é o cuidado, colocar o dedo na feridinha, desbridar essa ferida e dói, para daí gerar ação. Só que tem gente que às vezes um amigo verdadeiro fala algo que precisa ser dito e a pessoa se afasta. Tem psicólogas que às vezes falam algo que talvez machuque e a paciente falta a sessão. Ou seja, às vezes a gente não está preparada para ouvir a verdade. E é por isso que a gente precisa trazer essa consciência, porque enquanto a gente não olha para essa verdade, enquanto a gente está vivendo no mundo de fantasias, a gente vai congelando pouco a pouco, dia a dia, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida vai ficando fria. E aí vai acontecer simbolicamente o que aconteceu com as meninas, com a menininha dos fósforos. E então a autora traz ali no livro, falando desse fogo que a menininha vende, né? Que ela vende a um preço pouquíssimo. Ela troca tudo que ela tem por migalhas, por poucas coisas. E ela diz que nós mulheres fazemos isso por muitas vezes. Trocamos tudo que a gente tem, toda a nossa energia, a nossa dedicação, o nosso amor por migalhas, por algo que não nos devolve inteiramente essa energia dedicada. E que muitas vezes, assim como essa menininha, ela utiliza tudo que ela tem, que é os poucos recursos, para criar fantasias e não para agir. E ela traz assim: isso parece com a evidência na vida de uma mulher. Aquela mulher que está determinada a entrar para a faculdade, mas demora 3 anos para decidir qual prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, mas, como não tem um lugar em que possa exibir o conjunto, não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender, para desenvolver bem suas habilidades ou sua técnica. Ela tem 10 cadernos cheios de sonhos, mas fica enredada no seu fascínio pela interpretação e não consegue pôr em ação seu significado. Ela sabe que deve sair, começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. Se você está nessa situação, se você está nesse ambiente em que você está utilizando o pouco recurso que você tem para fantasiar, para não sair do lugar, para se anestesiar, aí a Clarissa traz o último conto desse capítulo, que vai falar dessa renovação desse fogo criativo, que é o não se permitir congelar, que chama o conto Os 3 Cabelos de Ouro. 3 Cabelos de Ouro, ele é um conto bem curtinho, assim como a menininha dos fósforos, mas é um conto, é uma história que trata da recuperação do rumo perdido. Fala que a gente precisa sentir, que a gente precisa ouvir, seguir a orientação dessa nossa alma, dessa nossa voz que de certa forma foi definhando, foi congelando. É um conto bem curtinho que basicamente fala assim, que tinha um homem que estava machucado, andando pela floresta, estava cambaleando, já não estava aguentando mais, andando pela floresta à noite. De repente ele avistou a casa de uma velha senhora sábia, de uma velha senhora, e quando ele viu ela, ele caiu, de tão mal que ele estava. Ou seja, o que é esse tá mal, né, gente? Talvez o tá congelando, tá definhando. Ela faz essa associação. E ele cai nos braços dessa senhora. O que essa senhora faz? Ela abraça ele, ela acalenta ele, ela o embala e ela continua embalando, cuidando, acariciando esse velho. Cada vez que ela embala, cada vez que ela acaricia, cada vez que ela cuida, ele vai ficando mais jovem, ele vai ficando mais jovem, ele vai resgatando a energia. Ao amanhecer, e isso também é simbólico, ao amanhecer ele está muito jovem, ele está uma criança. E ela arranca 3 cabelos dele e joga no chão. E assim como o ouro faz plim, plim, plim. É assim que ela conta. É tim, 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 eu acho que é melhor. Que é o formato que ela traz ali no conto.
E essa criancinha desce dos braços do colo dessa senhora e sai correndo para a porta, voltando o rosto por um instante para a velha. E esse menino, que antes era um velho, deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu até se tornar um brilhante sol da manhã. Gente, é um conto muito curtinho que a Clarissa traz assim, que é só para fechar, que quando a gente está se sentindo congelada, fria, sem vida, muitas vezes a gente precisa de carinho, a gente precisa de acalento, de embalo, de apoio. E ela até traz esse conto na noite, né, gente? Porque muita coisa acontece na noite que não está nos nossos olhos, que a gente não consegue perceber. Então, na noite, a gente não tem muito o que fazer. Nesse momento, à noite, que é simbólico, né? Às vezes, a única coisa que a gente pode, que a gente deve fazer é esperar. É se tratar com carinho, é colocar a gente no colo, acalentar essas nossas ideias para ao amanhecer. E por isso que é o simbolismo, já tá tudo muito claro, as energias já estão renovadas, esse velho já é novo novamente. Aí sim a gente tá com as ideias mais em ordem, a nossa racionalidade já voltou, para daí a gente conseguir sair correndo ou voando e dar voz a essas histórias. Ela diz assim, é preciso descansar, repousar, deixar que a nossa velha sábia, selvagem, nos embale. Essa velha que dá colo não precisa ser buscada externamente. A gente está falando de uma velha selvagem que a gente já vem falando em vários outros contos que mora aqui dentro da gente. Essa velha selvagem existe e pode te dar colo e pode te acalentar. Aí ela fala assim, falando do ânimos, né? O ânimos, que é essa parte masculina que mora dentro da gente, ele vai se cansar. Gente, isso é certo. Vai chegar um momento que esse ânimos vai se cansar, que é aquela vontade de desistir, que é a vontade de não seguir em frente. Isso é certo. A gente só precisa saber quando. Está ligada, consciente, quando isso vai acontecer. Porque quando isso acontecer, o que a gente precisa fazer? É dar colo para esse ânimos. Esse velho também representa esse ânimos, tá, gente? Então a gente precisa dar colo, a gente precisa acalentar, a gente precisa resgatar essa energia. O ânimos sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese, trata-se sim de quando isso vai acontecer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomar-se, concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma. Todas essas atividades apresentam momentos em que a energia, que um dia foi jovem, fica velha e cai prostrada sem conseguir ir adiante. Isso faz parte da natureza. Então, de certa forma, a gente tem que se preparar para esse momento, que talvez seja até a manutenção da nossa fase criativa, do nosso processo criativo. A gente espera que esse momento chegue. A gente não vai ficar fantasiando que vai ser sempre as mil maravilhas, que vamos viver um relacionamento no mundo cor-de-rosa. Não! A gente espera que esse momento de baixa de energia aconteça e a gente só precisa se preparar com muito carinho para nos embalar. Vou fechar esse capítulo denso, com chave de ouro. Vou ler a última frase que traz nesse capítulo, na página 378. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada.